Devo antes, porém, saudar a mesa de júri, magnífica mesa de júri, com ilustres, grandes pessoas e doutores. Caríssimos colegas, para dizer que é um grande prazer estar convosco aqui em audiência, para poder reportar aquilo que é essencial em prol desse debate que nos confere o convite por excelência, por parte da UGS. Portanto, eu vou falar concretamente a favor de que é preciso, para que se atinja a felicidade dos povos, é preciso abolição das religiões. Religiões, o que é propriamente dito? Vamos tentar debruçar de que é o conjunto de preceitos, é o conjunto de doutrinas ou princípios na qual nos eleva a manifestar alguma crença, algum ser, alguma coisa e tudo mais. Portanto, sem mais delongas, eu quero aqui dizer que uma das grandes problemáticas que tem assolado a nossa sociedade, em particular, é, por sinal, muitas das religiões que andam aí à deriva a enganar este povo coitado, este povo humilde, que muito tem para dar, mas porque está cegado no entendimento, o pouco que tem lhe é tirado. Eu não quero fazer aqui qualquer atitude de conspurcação ou difamação, mas gostaria de emitir o entendimento da verdade, até porque digai a verdade e a verdade te libertará. Há uma palavra que diz que a salvação é individual. A salvação é individual. Então, se é individual, por que temos que estar mergulhados em dizeres de homens que os seus fins são de caráter meramente particulares? Não quero aqui buscar uma questão que possa, se calhar, meter em parâmetros alguns pensamentos, mas queria dizer que estas tais religiões têm desencadeado muitas formas de como ludibriar o bom senso da comunidade. Quem dirige as religiões são os homens. Eu não estou a dizer que devemos de ter crença num ser sobrenatural ou coisa parecida. Eu estou a dizer que essas manobras, esses preceitos, essas doutrinas de que deve dar mais para receber mais, tem de acabar. Essa doutrina de que só recebe quem der mais, tem de acabar. Porque a fé é individual e a graça não se compra. E aquilo que te foi dado de graça, dê de graça também. Os homens são, por excelência, manipulador do bem-estar. Eu vou dar, se o meu colega vejo que é um excelentíssimo pastor, embora sem pasto, desculpe, porque nem sequer a sua Bíblia, por excelência, trouxe para o defender. Acho que tem alguma coisa a dizer, de que eu sou, por sinal, é meu colega de carreira, a nível do direito. Tenha bondade. Boa tarde, colega. Boa tarde, membro do jurado. Antes vou começar por primeiro definir o que é a religião. A religião é de origem latina, que significa religação, ou seja, que provém do termo religação, que significa ligarei, que significa religação com o divino. É impossível viver numa sociedade sem a religião. Quando o meu colega teve a dizer que a religião vem de alguma forma forjar ou criar certas mentiras na sociedade, não é a religião, é o próprio homem. Por isso é que existe a religião. Sim, há indivíduos que, aproveitando-se do poder que têm na religião ou na igreja, que lá inserem o seu poder, podem de alguma forma mentir, mas não é a religião. Não podemos criticar a religião, mas sim as pessoas que compõem a religião. Primeiro, havia vários filósofos como São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, Aristóteles. Aristóteles afirmava que em primeiro lugar está a ciência política, mas não. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino
diziam que em primeiro lugar está a teologia. Por quê? Porque a teologia ou a religião é a pedra angular ou a ferramenta fundamental para o bem-estar e a conduta dos cidadãos. É impossível vivermos numa sociedade sem a religião. A religião, desde os tempos primordiais, vem lutando para o bem-estar e os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. É impossível numa sociedade sem religião. Hoje há guerras, há vários problemas que existem no nosso país ou no nosso mundo, que a religião vem de alguma forma interferir para o bem-estar do povo. Há um exemplo do povo do ex-presidente líbio que morreu. Mesmo ele cometendo as atrocidades que tem cometido, a religião, a Igreja Católica, veio de alguma forma, com peso, tentar persuadir os países, as grandes potências mundiais, vem tentar persuadir a minimizarem a situação do ex-presidente líbio. Eu não sei, nunca vi, espero que aqui não tenha ninguém que aprove essa teoria de que a religião vem mentir. Já imaginamos se vivêssemos numa sociedade sem religião? É impossível, porque mesmo Jesus pertenceu a uma religião. É impossível. Podemos até viver de alguma forma sem Jesus ou sem Deus, mas morrer sem Deus ou sem Jesus é impossível. Hoje podemos ser alguém formados, podemos até ter um certo status ou uma posição social, mas sem Deus ou sem gozarmos de alguma religião é impossível. Obrigado, é tudo. Muito obrigado, caríssimo Kelson, meu compatriota. Mas, com alguma petulância, eu gostaria de mostrar para vocês aquilo que não fui eu que inventei. É um retrato de jornal que foca a Igreja Católica a indemnizar mais de 100 milhões de dólares por abuso de assédios sexuais a nível das igrejas católicas por parte dos padres. Bom, isso não fui eu que noticiei, é um facto, é uma matéria que está aqui presente. A tendência não é difamar esta ou aquela comunidade cristã ou coisa parecida. Mas gostaria aqui de antemão dizer que eu tenho uma tia, ou seja, tive, infelizmente já faleceu. O primeiro televisor, a primeira arca que comprou, deu à igreja. Não vou dizer qual é a igreja, porque o Senhor vai triplicar. Vai dar 3 televisores e vai dar 3 arcas. É um bocadinho caricatura por parte das fraudes. A mesmo televisor lhe foi dado pela graça de Deus. E é o televisor que lhe é tirado porque o Senhor vai triplicar. Pronto, desculpa. Acho que alguma incongruência e falta de honestidade por parte de quem dirige as tais religiões. A religião é dirigida por homens. Quando o meu irmão diz que não é a religião, mas são os homens, você nunca viu Deus. Deus é um ser invisível. Não é verdade? É um ser invisível. Sendo um ser invisível, dê de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Porque você é um ser material. Você fala de acordo com aquilo que é matéria, o que estás a ver. Estamos certos? Mas gostaria de dizer que é através do nome do sobrenatural que muitas religiões se desviam da verdadeira fé, da verdadeira obra. Porque a palavra não diz que deveis assediar menores de idade. Nem diz que deveis criar intrigas entre irmãos. Nem diz que deveis criar dicotomias dentro da comunidade. Eu não sei se estou a fazer entender o meu irmão, mas gostaria de fazê-lo entender que não estou contra o teu Deus, mas estou contra as más atitudes, os maus preceitos que têm sido desencadeados a nível destas religiões. Não se concebe que... Por isso que hoje em dia você pergunta para alguém, não faz a igreja, aí é o lugar dos piores pecados. Aleluia! Amém. É o lugar dos piores pecadores. As pessoas preferem consigo mesmo acreditar naquilo que lhe convém do que, na verdade, perder seu tempo para ir dia e noite à igreja,
dormir na porta da igreja 0 hora e ser a primeira a entrar, quando na verdade a maledicência vive com ela no seu coração. É triste. Trata-se de uma fenomenal calamidade. Dizia Karl Marx que para que uma sociedade era defensora, era apologista deste tema que estamos aqui a destacar, era preciso a liberdade. Hoje nota-se que o povo anda no oculto, está preso, tem medo de errar porque existe um Deus e o homem está sempre a extorquir, está sempre a enriquecer, anda com o vidro formado. Por quê? Você é pastor, está andando com o vidro formado. Por quê? Desculpa, mas temos que racionalizar se é bom. Muitos de nós que frequentamos religiões temos sido vítima de algum distrato, porque quando falece alguém, o pastor não conhece a tua casa, nem sequer apoia com alguma coisa, mas está sempre a dar, porque tem propósito de fogueira santa. Desculpa, fogueira de quê? Não se consegue. Precisamos racionalizar verdadeiramente que tais atitudes é que são más, tais atitudes é que não devem ser aderidas. Por isso, a verdadeira solução é a banir com as tais religiões. Vamos continuar a confiar conosco mesmo e com aquele que nos confere o direito de crença. Porque maldito o homem que confia no homem. Isso é Jeremias 17,5. É Jeremias 17,5. Maldito o homem que confia no homem igual. Então confia consigo mesmo e com aquele que te confere o direito de crença. Fora disso, minha irmã, juculamento. Calma a desviar. Juculamento. Muito obrigado. Foi um prazer vos terem vindo. Deus abençoe. Bom, a universidade... A Universidade de Gorsimedo é constituída pelos reitores de Gorsimedo ou constituída pelos alunos e funcionários? É constituída pelos alunos e funcionários. O Gorsimedo não é responsável pela má conduta dos indivíduos que constituem a Universidade de Gorsimedo. Eu não acho que o Papa Bento XVI é responsável pelas atrocidades que acontecem na Igreja Católica. Uma coisa é os elementos da Igreja Católica cometerem os erros, outra coisa é a Igreja Católica cometer os erros. A religião é a religião, os elementos que compõem a religião é a religião. Dentro da Igreja Católica há indivíduos de boa conduta, há sujeitos de boa índole. É possível a religião católica em si cometer essa atrocidade histórica? Tudo bem, existem elementos dentro da Igreja Católica que cometem essas atrocidades, mas não é possível que toda a gente cometa esse tipo de coisa. Eu posso ser crente da Igreja Católica, ou eu sou crente, mas não significa que eu sou um sujeito de má índole. Há vários sujeitos que estão por aí, são crentes, mas não são sujeitos de má índole. Não é a Igreja Católica que comete barbaridades ou atrocidades. Pode ser um elemento, isso acontece em qualquer sítio. É impossível. Outra coisa, a igreja, por exemplo, o do Gorsimedo. O Gorsimedo é composto por vários elementos. Há alunos, há funcionários. Se porventura aí fora comentaram, o Gorsimedo, os alunos do Gorsimedo são assim, o Gorsimedo não presta porque os alunos são assim. Não é o Gorsimedo que não presta, atenção. Os alunos que estão no Gorsimedo é que não prestam. Desculpa, eu sou um exemplo para apoio. Os alunos do Gorsimedo é que não prestam. Não é o Gorsimedo, porque no Gorsimedo nós encontramos funcionários competentes, há professores com capacidades cognitivas muito boas, há o Gorsimedo, que é o doutor, o reitor é uma excelente pessoa. É impossível que seja o Gorsimedo a ser os elementos, os alunos do Gorsimedo que têm essa debilidade. Bom, a religião vem de alguma forma ajudar os indivíduos a criarem ou a terem uma boa conduta na sociedade. Infelizmente, isso acontece muito atualmente. Os nossos pais, quando atingimos 5 anos de idade, isso acontece muito. Nos incutem que temos que nos formar. Né? Nós no percorrer, no processo da nossa vida, vamos criar ambições. Mas nos esquecemos da base fundamental. Deus.
quando nós nos questionamos, por que isso está a acontecer conosco? Às vezes nós paramos para refletir, o que isso está a acontecer conosco? A resposta é simples. Você não tem Deus. A pessoa não tem Deus. Se nós procuramos alguém superior, nós não podemos culpar a religião, não podemos culpar Deus, não podemos culpar a igreja dos nossos maus hábitos ou dos nossos pecados. Nós somos responsáveis por nós. Ninguém é responsável pelas nossas atrocidades, pelo caráter que nós temos. Vamos adquirindo certos comportamentos, certas ambições, às vezes passamos por cima dos outros e nos esquecemos do essencial, que é Deus. É impossível vivermos numa sociedade sem religião. E é impossível que o indivíduo tenha as suas capacidades de defender essa questão, ou esse tema. Eu acho que é impossível, porque a religião é a base fundamental para o bem-estar de uma sociedade. A conduta, a religião vem ajudando muita gente. Bom, é isso.